Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Hoje eu vou falar um pouco sobre o retorno do ser humano à sua fonte primordial. Mas antes de adentrarmos no assunto, eu queria dizer o seguinte, que ontem eu comecei a gravar os vídeos e seriam a princípio dois vídeos, né? Porque são referente às duas Sefirot, Malkut e Esod. Mas aí, hoje, eu senti a necessidade de fazer uma breve introdução. E como o outro vídeo já está gravado, o início do outro vídeo, eu vou deixar assim. E esse vídeo aqui ele vai ser uma introdução. Então, vai ser 3 vídeos uma introdução como a John Fortune ela faz no livro sobre como aconteceu, como se deu a descida dos raios, das emanações ou forças naturais, energias, como queira chamar, até o seu apogeu, que é exatamente Malkuth, onde todos nós nos encontramos agora. Então, os livros são os mesmos, né? A da Cabala Mística, da John Fortune, e um novo livro que é chamado A Cabala, Tradição Secreta do Ocidente, o autor é Papus. Esse livro aqui ele não ia entrar agora, mas eu explico no segundo vídeo como é que houve uma sincronicidade para que ele entrasse no próximo vídeo. Bom, vamos lá então. A John Fortune, ela fala de forma bastante resumida, mas e também de forma bem didática esse acontecimento. Então, ela começa o seguinte, ela começa dizendo que as 3 esferas superiores, que é Binar, Rockman e Keter, ela dá o nome de Triângulo Supremo. Esse Triângulo Supremo são energias abstratas, mas aqui já se estabelece a base daquilo que viria a ser. Então, aqui estão os fundamentos. Já o segundo triângulo, que é formado por Gevorah, Geset e Tiferet, ela chama de triângulo abstrato. Em que pese ela chamar de triângulo abstrato, na verdade, esse triângulo ele é um triângulo funcional. A função dele é exatamente expressar as forças latentes do primeiro triângulo, que é o triângulo supremo. E aí continua a descida das emanações. Através de Tiferet, a emanação, quando ela se direciona para Netzah, aqui acontece uma subdivisão e uma especialização das forças naturais. Ou seja, ela até dá o exemplo de como se fosse num prisma, em que o raio, ele, quando perpassa pelo prisma, do outro lado saem várias emanações de vários raios, né? São vários, é como se fossem várias forçazinhas emanadas do próprio prisma, né? Dessa subdivisão. Então, eu até tentei desenhar aqui, ó, cheio de luzes, né? Como se fosse exatamente um cristal, né? Onde a luz branca passa e no outro lado sai luzes de todas as cores possíveis. E aí, ela fala o seguinte, que quando entra a força, ela entra no mundo das formas, que é a partir de Netzah, essas forças elas não podem mais agir livremente, elas estão contidas, encerradas nas formas. E a libertação dessas forças, elas irão acontecer por obra da destruição. Essa destruição possivelmente é a destruição das formas. E aí, o que que acontece? Quando essas variadas, vamos dizer assim, variadas, múltiplas forças, né? Múltiplos raios, quando eles são emitidos, Rod, que é a mente, representando a mente, reveste essas forças
de formas. Eu até tentei desenhar também aqui algumas formas. E essas formas, em Iesod, que é o nosso inconsciente ou subconsciente, é a esfera da Lua, essas formas serão revestidas de moldes. E nesses moldes é que haverão a questão de uma corrente elétrica de partículas suspensas. É como se que as partículas da matéria aqui tivessem soltas, como se estivessem em um mar. E depois, quando chega em Malkuth, esses moldes eles vão ser preenchidos na matéria densa. Aqui as partículas elas se unem, já não estão tão soltas assim. Então, ela fala dessa breve explicação de como aconteceu, né, a descida, e ela fala o seguinte, que aqui, quando as forças naturais elas descem para o mundo da forma, elas perdem a inocência delas, como se existisse aqui uma espécie de transformação, né? Muda-se a questão das forças naturais. Quando essas emanações, esses raios, essas energias, eles descem até Malkuth, que é exatamente o plano da forma pura, quando essas emanações atingem o desenvolvimento em Malkuth, essa corrente evolutiva começa a voltar-se para o espírito e começa a a libertar da prisão das formas. E com isso, essas energias, essas emanações aqui, elas levam consigo a experiência de todas as capacidades que elas adquiriram pela disciplina da forma. Então, de forma bem resumida, é isso, né? Tem um detalhe também que quando Tiferet emana raio para Netzah e aqui existe essa multifária de emanações, de raios, isso faz sentido com que o próprio texto ietzarático dá o nome de Pranetizar de, se eu não me engano, esplendor refulgente, que é exatamente isso, né? Ela pega todas as emanações e aqui é como se houvesse realmente um boom de energia, né? Um esplendor. Aqui é como se essas energias elas se tornassem visíveis. Então, quando as emanações elas entram no mundo da forma, aqui os ocultistas falam que existe uma influência dessa queda. E aqui é como se fala que as emanações perderam a sua inocência. Aí aqui eu lembrei muito da questão da árvore do bem, né? Do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. A manifestação de Malkuth cumpre com o arco expansivo da involução. E agora a vida ela retoma sobre si mesma esse para seguir exatamente o caminho de retorno no arco paralelo praticamente de evolução. Ou seja, conforme estamos vivendo aqui no mundo das formas, a forma, a vida em si, ela vai se reconhecendo através das formas como emanação, espírito, e vai fazendo esse retorno de volta à sua fonte primordial.
Então, por isso que os dois vídeos eu vou falar especificamente de Malkuth, é a primeira esfera, e depois eu vou falar sobre Yesod e exatamente esse caminho que são os primeiros caminhos de retorno. No sentido que de compreensão, porque na verdade, consciente ou inconsciente, já estamos fazendo esse retorno. Então, eu espero que a gente se possa compreender esse retorno e fazer ele de forma um pouco mais consciente. Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre o quadro no quadro negro, né? Foi bem resumido, mas quem quiser, tipo, saber mais detalhadamente como se deu essa descida, né? Essas eras de evoluções até chegar aqui em Malkuth, o livro que eu indicaria seria o livro da Helena Blavatsky, volume 1, Cosmogênese. Lá ela explica detalhadamente, é um livro muito bom de ler, e lá ela explica que levou eras, né, levou bilhões, trilhões, eu não sei nem falar a quantidade de tempo para que toda essas fases aqui evolutivas chegassem na combinação que é hoje em Malkuth. Bom, pessoal, é isso. Agora a gente se vê nos próximos vídeos ou no próximo capítulo. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, essa parte do slide aqui fala exatamente o que foi dito anteriormente, de forma ilustrativa. O raio proveniente, a emanação proveniente de Tiferet, quando atinge a esfera de Netzah, ocorre essa subdivisão, ou seja, essas multifárias emanações, onde a força agora, a força natural, a emanação, ela é experienciada através de várias formas são que são representadas por essas cores. É como se fossem vários modos em que agora a energia ela se propaga a ponto de adquirir formas de vários aspectos e de várias facetas, né? É uma multiforme. E aqui a gente vai entender por que que esse quadrado funcional ele foi afetado pela queda. Por que que aqui existe a questão da esfera da ilusão, né? Da ilusão das formas. Bom, aqui é uma divisão de como cada plano de existência da energia, né, da emanação, como que ela é percebida aos nossos sentidos, ou a um caso, como é que podemos apreender, né, essas emanações. Bom, o mundo da criação, que é o mundo de Briá, nós podemos perceber ele através da nossa intuição, tendo algumas apreensões informes. Na verdade, o que que acontece? Quando a emanação ela desce de Keter, que é uma emanação que para a consciência, para a mente humana, é difícil compreender em termos de, vamos assim, de sentir nessa emanação, de, de, de compreender ela, de ter consciência dela, em termos assim, fisicamente, né, sentir no corpo ou sentir como intuição. Mas se a gente fosse falar de como seria mais ou menos essa força de Keter, a John Fortune ela fala que assim é uma pressão. Então, assim, se fosse para, vamos dizer assim, definir uma palavra, o que é muito difícil nessa esfera da emanação, que é o mundo Atzilut, né?
ela definiria como uma pressão que o ser humano sente dentro dele. Bom, a esfera, no caso, o mundo da formação, que é esse mundo inferior aqui, ele é considerado como a esfera da ilusão, justamente porque é o mundo das formas. Então, a esfera da ilusão, o que é descrito em termos de formas, na verdade, são aparências representadas pelo intelecto para si mesmo e projetados na luz astral como formas mentais. A questão é que essas formas mentais, elas podem ou não adquirir matéria densa, ou seja, podem ou não descer para o mundo da manifestação, que no caso é Malkuth. Quando essas formas mentais elas não descem, elas ficam presas em Iesod, que é a esfera da lua. No caso do ser humano, é a psique, é o inconsciente ou subconsciente, é o nosso baú, é as nossas sombras, é aquilo que a gente não quer ver. E como essas formas mentais são formas, elas, vamos dizer assim, elas se alimentam de energias. Ou seja, não é porque não se manifestou no mundo da matéria que elas não são formas densas. Tudo bem, não são formas densas de matéria densa, mas aí ainda assim elas são formas e elas possuem uma matéria, só que é uma matéria mais sutil. E essa matéria sutil, ela precisa de alimento. E como é que ela se alimenta? Da energia vital da pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa ela se sente muito cansada, mas não porque, tipo assim, ela se exercitou ou ela trabalhou muito, ou trabalhou muitamente, ou o corpo, né, o físico, mas ela sente um cansaço como se fosse um desânimo para algo, como se a energia dela vital tivesse muito baixa. Então, provavelmente existe aí uma escapatória, né, dessa, vamos dizer assim, a energia ela não está sendo concentrada, ela está sendo dispersada exatamente nessa esfera de Exode, e aí a pessoa ela não consegue sentir a vitalidade dela como se ela tivesse como se ela fosse uma pessoa saudável em termos, vamos dizer assim, mentais, né? Tipo, como se ela tivesse no estado mental dela tranquilo. Alguma coisa ali está perturbando ela, alguma coisa está consumindo essa energia que ela não consegue ver. E essas formas mentais. Bom, agora aqui as forças multifárias elas se dissolvem, mas eu acredito que a palavra não seria se dissolver, né? Seria se dispersar a partir de Netzah. E a mente humana que formula as imagens, começa a trabalhar, a operar sobre elas, moldando a luz astral em formas que o representarão a consciência. Aqui é exatamente a questão, também já dita anteriormente, que essas forças, essas emanações vai ser usada, vai ser revestida por, por formas que no caso é Rod, a nossa mente, né, Rod, começa a revestir essas energias de formas e essas energias que são moldadas em formas, né, vão ser moldadas também na luz astral. Ou seja, a luz astral é exatamente o campo etérico, né, que é o campo de Iesod, é o nosso consciente e inconsciente, né? Bom, aqui a manifestação em Malkuth completa o arco expansivo da involução. A vida retorna sobre si mesma para seguir o curso paralelo. Bom, aqui
também já foi dito, né, na parte do vídeo anterior, aqui a inteligência humana, é exatamente em Malkuth que a inteligência humana se desenvolve e começa a meditar nas causas e a discernir os deuses. Nós estamos numa era em que a inteligência humana ela já se desenvolveu. E, e agora o ser humano ele começa a meditar nas causas, porque ele só consegue ver os efeitos, né? Então aqui na matéria a gente só consegue ver os efeitos, mas as causas elas estão nesse mundo, nesse mundo das formas, que é o mundo Yetzirah, que é exatamente Netzar, Hod e Exod, né? É a mente, a emoção, e o consciente e o subconsciente ou inconsciente do ser humano. É aí que estão as causas. Bom, aqui é uma divisão bem simples também, só para a gente entender as três sefirot. Aqui, no caso, a árvore ela é aplicada no sentido microcosmo, né? É, a antropogênese do homem, a criação do homem, né? O que significa essa árvore da vida no sentido mais interior. Então, aqui a chispa divina é as três esferas superiores, as três esferas, ou sefirot do meio, é a individualidade ou o eu superior. E por último, a personalidade ou a unidade da encarnação, de encarnação da árvore. Aqui é outra divisão também, essa é bem interessante. Tiferet é o mental superior, Netzah como corpo astral, Hod como mental inferior, Yesod como duplo etéreo e Malkuth como físico. Aqui é também uma outra classificação, né? Espírito, alma, mente e o físico. Aqui também é outra, é a classificação hindu, né? Atman, essência divina, Bud, alma espiritual, Manas, alma humana e corpo físico. Bom, aqui são os vários nomes que são dados aos raios, né? As emanações, forças celestes, forças naturais, energias e libido. Essa libido aqui é o conceito que Jung deu sobre libido, que é uma energia, né? Que gira, que atua no ser humano, e essa energia, vamos dizer assim, ela é voltada para o funcionamento psíquico do homem, né? Em termos de consciência, complexo, instintos, enfim. Bom, aqui é um desenho referente aos veículos, a matéria como veículo da alma, a alma como veículo do espírito e o espírito. Aqui também é uma outra classificação, aqui tem a ver a árvore da vida com os planetas, e tendo Malkuth como ascendente. Aqui também uma outra divisão, só que essa daqui é o método de compreensão do retorno, é descobrir a relação que existe entre as coisas no plano físico, Malkuth, que corresponda precisa e compreensivamente às forças invisíveis, ou às emanações mental superior. Então, como o mundo Yetzirah é um mundo de formas e é uma esfera da ilusão, então, qual é o método de compreensão do retorno na árvore da vida? É descobrir a relação que existe entre as coisas materiais aqui do plano físico de Malkuth, a relação
que elas têm, né, que corresponda precisamente e compreensivamente às forças invisíveis, ou seja, as emanações. Aquilo que, vamos dizer assim, sempre levar para um sentido mais sutil ou elevar, né? Isso também era uma das coisas da própria alquimia, quando falava de sublimar. Sublimar é você elevar aquele conteúdo, a consciência, é elevar a consciência superior. Bom, a finalização da energia, ou como queira chamar, emanação, ela adquire forma. Sua finalidade é chegar em Malkuth. Por que a finalidade é chegar em Malkuth? Mas aí tem formas que não chega a entrar na matéria, vamos dizer assim, não é nem entrar na matéria, não chega a se solidificar na matéria física. Ficam lá presas em Iesod, que é o inconsciente, mas fica presa exatamente porque é uma sombra, né? Pode ser ali uma sombra, um complexo, um trauma, que carrega muita energia. E também isso é uma outra coisa da alquimia. Quando eles falavam que solvit et coagula, era exatamente isso também. A ponto que, conforme o ser humano ele vai acessando esses conteúdos sombrios e ele vai calcinando, vai fazendo todo o processo ali da alquimia, que é a integração do seu eu com as suas partes, luz e sombra, ali aquela energia que é dissolvida, o solvit et coagula, aquela energia, quando ela é recuperada, uma energia, por exemplo, de um trauma ou de um complexo, essa energia, ela, ela integra esse ser e ela precisa se manifestar na matéria, ela precisa coagular. E, ou seja, essa energia ela precisa de uma finalidade. E a finalidade dessa energia recuperada é exatamente ajudar esse ser humano no seu retorno da árvore, pela árvore da vida, né? Então, essa energia ela tem que ser empregada fora, em benefício, vamos dizer assim, do seu eu superior, da sua essência divina. Bom, é a função formadora e concretizante de Malkuth que torna finalmente tangível e definido o que era nos planos superiores intangível e indefinido. E é esse o seu grande serviço à manifestação e seu poder característico. Todas as luzes, ou seja, as emanações de todas as outras Sefirot, tornam-se luminosas e visíveis quando refletidas nos aspectos concretos de Malkuth. Então, todas as emanações, elas são visíveis, são luminosas, quando são refletidas nos aspectos concretos de Malkuth, ou seja, na matéria densa, aqui no mundo físico. Bom, assim como a luz, quando ela perpassa por um prisma, dá origem a várias formas de cores diferentes, assim o raio é emanação, forças naturais, ao descerem a árvore, quando toca a esfera ou sefirá, a energia gera várias formas que são usadas conscientes e inconscientes pelo ser humano. Isso aqui já foi dito. Cada esfera ou cada sefirá possui os quatro aspectos sob os quatro elementos. Então, por exemplo, Netzah, que é a esfera número 7, que tem a ver com a Vênus. Essa esfera, que é a esfera das emoções, dos sentimentos, ela tem o seu aspecto de fogo, o aspecto de ar, e tem o aspecto de água, tem o aspecto de terra. Um exemplo de como seria um desses aspectos. Bom, pegando um exemplo aqui da esfera de Netzach, que é a esfera 7,
tem a ver com as emoções, os instintos, os sentimentos. Vamos pegar o aspecto do fogo. Então, o aspecto do fogo que tem a ver com a questão do temperamento sanguíneo, né? Tem a ver com Leão, Áries e Sagitário. Se essa esfera ou essa sefirá não é bem trabalhada, por exemplo, a pessoa ela pode usar essa energia que tem como título a coragem, né? E é representada pelo naipe de sete de paus. Ela pode usar essa energia para se autoafirmar na questão do ego, né? Seria um exemplo só, mas existem várias situações em que essa energia, do seu lado sombrio, ela pode ser usada e é de forma bastante inconsciente. Mas no seu lado luz, seria, por exemplo, quando a pessoa ela diante das situações, ela tem que se manter firme. Tipo assim, ela teve contato com a sua essência divina. E aí ela sente, e às vezes ela não sabe nem dizer o porquê, né? Mas ela sente, é uma intuição, há algo dentro dela que, que faz com que ela tome aquela decisão. E aí ela sente que ela tem que se manter firme. Então, o fogo aí é como se ele alimentasse esse lado emocional dela, esse lado mais instintivo, mas a ponto dela usar essa energia como forma de se posicionar essa nova percepção que ela tem do eu, né, do seu eu superior, da sua essência divina. Ou seja, se manter firme. Se ela experienciou em algum momento um contato com a sua essência, com o seu eu superior, ela tem que se manter firme, ainda que vamos dizer, essa conexão, ela não seja algo constante. Por exemplo, eu tive um vislumbre do que é a essência, né? Do que é o eu sou, nessa minha busca do eu. E aí ela tem que se manter firme. Então aí essa energia seria usada de uma forma consciente. Mas aqui é só um exemplo também, né, que eu estou tentando dar, mas são infinitas possibilidades, são infinitas situações, experiências que o ser humano passa. Então, assim, cada um tem a sua experiência humana, né, aqui nessa Terra. Outro exemplo que a gente poderia pegar seria, por exemplo, a esfera de Iesod, que é a esfera número 9. Aplicar o aspecto do fogo na número 9 aí seria o nove de paus. Seria a pessoa que, no lado consciente, né? Ela precisasse dessa força nessa hora, vamos dizer assim, desse aspecto da força, da emanação dentro de si, para que ela tomasse uma decisão na vida dela que tem a ver não só com o racional, né? Mas também com o emocional. E Exode, essa esfera das formas, e Exode também tem esse lado emocional, sentimental. Então, aí é, acho que se enquadraria bem essa questão do fogo, o nove de paus. Mas aí se a gente pegasse o aspecto do ar, que é mente, em Exode, representado pelo nove de espadas, e esse nove de espadas, a pessoa ela se sente presa. Essa prisão é uma prisão mental. Aqui é o lado sombra, né, dessa energia. Mas
o que que alguns autores falam sobre essa questão dos naipes? Até a própria John Fortune, ela fala sobre essa questão das cartas de espadas, né? Que é o ar, é o mental, serem cartas, vamos dizer assim, negativas. Dificilmente elas vão ter o aspecto positivo, ao não ser o seis de espadas. Bom, mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas é só para a gente ter uma noção que o nove de espadas é uma prisão mental, onde a pessoa ela se encontra, ela tá presa ali em alguma situação e tem a ver com esse lado sombrio, né? Quando eu falo sombrio, são sombras, são o inconsciente, que envolve também uma parte emocional e uma parte mental, porque a esfera de Exode, ela é as duas coisas, ela é mental e também emocional, porque a energia que contém ali, a energia astral, ela é formada tanto de Netzah como de Rod. Então, assim, é só para a gente ter mais ou menos uma noção. E assim sucessivamente vai, né? Então, qualquer elemento que você pegar e aplicar em cada uma das esferas, você vai sentir a energia de uma forma ou de outra. E ainda tem um aspecto de luz e sombra, né? E tem os níveis, os planos de existência e tudo mais. Seguindo, temos os quatro tipos de temperamentos, que são também formas, são estados em que as emanações, ou seja, as energias, elas são experienciadas no ser humano, né? O ser humano experiencia dessa forma também. Então, o colérico aqui eu relacionei com o ar, o elemento ar, e relacionei com Libra, Gêmeos, Aquário, né? O sanguíneo com fogo, Áries, Leão e Sagitário, melancólico é água, Câncer, Escorpião e Peixe, fleumático é Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. E aí você pode depois pesquisar esses quatro temperamentos, como que como que cada pessoa ela pode funcionar, né? E também a John Fortune ela fala uma coisa bastante interessante sobre essa questão dos temperamentos. Bom, ela fala que os quatro temperamentos nos concede um guia proveitoso para o tratamento, que não se deve tratar todos da mesma maneira e que tampouco os resultados similares nascem sempre de causas similares em se tratando do reino da mente, porque o temperamento ele intervém e falsifica os resultados. Aí ela dá o exemplo, tipo assim, de uma pessoa que é do tipo fleumático, né? Que é o elemento terra. A pessoa ela sente uma apatia. Essa apatia pode significar um mero aborrecimento, ao passo que o mesmo grau de apatia no tipo sanguíneo, que é aquele do elemento fogo, pode significar um colapso completo de toda a personalidade. Então, assim, ela fala desses perigos que tem, né, de fazer analogias entre coisas materiais e mentais, que podem conduzir a grandes enganos. Ela fala que o certo mesmo, vamos dizer assim, seria fazer analogias entre coisas mentais e materiais, que aí podem ser bastante esclarecedoras. Só para compreender um pouco, os quatro temperamentos foram descritos, acho que pela primeira vez, por Hipócrates. Bom, e aí ela fala sobre a questão do estofo mental. Esse estofo mental é o que dá a entender que é uma substância. Ela fala que está presente em todo o universo, está organizado nos cérebros e nos sistemas nervosos das criaturas sensíveis. Aí ela fala que essa palavra estofo mental seria tipo uma tentativa dela de adequar essa, vamos dizer assim, representar o que ela queria dizer.
Então ela falou assim, o mais próximo do que ela poderia, é, vamos dizer assim, representar desse estofo mental seria as palavras matéria mental. Então, esse estofo mental, ele move-se livremente no que os ocultistas chamavam de plano astral, organizado em formas. No caso, a Helena Blavatsky, ela chama de akasha. O Eliphas Levi chama de éter refletor. Então, esse estofo mental organizado em formas, eles não estão necessariamente vinculados à matéria. Ela fala que os moldes de todas as formas provêm deste estofo mental. E nesses moldes ergue-se a estrutura das correntes etéreas que funcionam na esfera de Iesod, e em que estão suspensas as moléculas da matéria que formam o corpo da manifestação no plano físico. Bom, pessoal, sobre essa questão do plano astral, em que é, existe essas formas, né? Eu já comentei um pouco sobre isso no início do vídeo e agora também. Provavelmente em outros vídeos eu vou explorar esse assunto, mas o que eu tinha para falar até aqui era isso. Então, pessoal, esse aqui foi um vídeo de introdução desse retorno, né, pela árvore da vida. Lembrando que vai ter mais 2 vídeos. Então é isso, pessoal. A gente se vê então nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, acione o sininho para as próximas notificações, dê o seu like e nos veremos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!